Bom dia, paz do Senhor a todos. Bom dia, amém? É motivo de estarmos alegres, porque em outra hora nós estávamos lá no mundo, pulando o carnaval, e como foi cantado no último louvor aqui, né? A glória do Senhor nos resgatou, a glória do Senhor nos convidou, nós fomos atraídos por ela, e por isso estamos aqui, e é muito motivo de alegria, igreja. Amém? Amém. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra lá em Isaías, capítulo 54, versículo 17, e vai falar da proteção inabalável do servo do Senhor. Aquele que é servo, aquele que busca, está na presença de Deus, ele é protegido e guardado por Deus. E antes de eu preparar essa palavra, o Senhor me deu um sonho há umas 2 semanas atrás, sobre um tsunami, né? E esse tsunami, ele vinha muito fortemente contra mim, né? As ondas recuavam e voltavam, porém eu estava protegida numa cabine. Eu tinha uma proteção, né? Eu via ali as pessoas sendo levadas por aquela onda, mas eu era protegida pelo Senhor. E eu creio que é isso que o Senhor quer falar contigo hoje. Você está protegido por Ele. Você está guardado por Ele. Não temas. E a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 54, 17. O próprio Deus, ele vai falar assim, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém, igreja? Amém. Coloca a mão no seu coração agora e você vai declarar esse versículo. Nós vamos falar juntos, tá bom? E aonde está escrito ali a ti, você vai falar a mim, tá bom? Toda ferramenta preparada contra mim não prevalecerá. No 3, nós vamos falar junto. 1, 2, 3. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, assim diz o Senhor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas, Senhor. Você está protegido, você está guardado pelo Senhor. Amém? E a introdução, ela vai dizer assim, ó: a verdadeira proteção é a proteção que vem de Deus. Mesmo vivendo em um mundo inseguro, onde utilizamos recursos, né, como câmeras, alarmes, blindagens, a segurança real, ela não depende de meios humanos, mas da guarda do Senhor, pois é Ele que nos protege. Todo esforço é em vão se nós não tivermos a presença de Deus. A proteção divina alcança tanto o que é invisível e tanto o que é invisível. Ataques físicos e espirituais, armadilhas ocultas, planos feitos contra nós. Essa proteção não está ligada a dons, né? Muita gente pensa que a proteção de Deus está ligada a dons, está ligada a unção, está ligada a você vir para a igreja. Não está ligada a isso. Eu estar aqui em cima pregando, isso não me traz proteção. O que me traz proteção é santidade. O que me traz proteção é a busca diária a Deus, é obedecer a tua palavra. Porque se eu não obedecer, se eu for desobediente e se eu não buscar a santidade, eu estou desprotegida. Nesse carnaval tem várias pessoas aí pulando o carnaval. Tem várias pessoas, como o pastor falou, portais sendo abertos, pessoas sendo contaminados com aquela energia, né? Essas pessoas, elas estão descobertas espiritualmente. Se não tiver alguém orando, em oração, protegendo, elas estão descobertas. Então, buscar a santidade é um compromisso com Deus.
os ataques, eles podem até aumentar quando você busca fazer a vontade de Deus, né? E o inimigo, ele acaba ali tentando te desestabilizar, causando calúnia, fofoca, levantando até pessoas contra você, né? Causando confusões, mentiras, né? E isso, infelizmente, vem até de pessoas que a gente ama, pessoas que estão próximas a nós. Contudo, a perseverança em viver a palavra de Deus é o que nos mantém. Alô? É o que nos mantém firme e protegido nos propósitos divinos. Mas Deus diz para você hoje, não importa o tamanho do ataque, você está protegido e guardado por Deus. A justiça divina, ela defende, condena as acusações e assegura a vitória, consolidando a segurança de quem confia em Deus. Você é um servo do Senhor e a sua confiança, ela deve estar em Deus. E quando eu preparava essa introdução aqui, eu lembrei de quando eu tinha comprado o meu último carro, o Creta, né? Eu saí da concessionária toda boba com aquele carro e o vendedor falou assim para mim, olha, eu tenho um seguro aqui que ele é um preço bem mais abaixo, porque eu tenho uma parceria com a concessionária e ele sai muito abaixo da tabela. Você quer esse seguro? Eu falei, quero. Aí fui, assinei o contrato com ele, vim com o carro, passei 1 ano com o carro, gente. 1 ano com o carro. Quando eu fui renovar o seguro, o cara falou assim para mim, você vai querer fazer o seguro também contra roubos e furtos? Aí eu falei, o quê? Aí ele falou assim, o seu carro não está protegido contra roubos e furtos. E aí eu pergunto para você, quem protegeu o meu carro? Quem protegeu de eu não ser roubada? Quem foi? Foi Deus. Foi Deus. Então, a palavra de Deus disse que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, mesmo a gente usando de todos os recursos, é o Senhor que guarda a gente. E o primeiro tópico, ele vai dizer assim, ó, a ameaça ela é real, mas a vitória ela é garantida. O inimigo ele não desiste da gente, ele não desiste de tramar contra as nossas vidas. Por isso que nós devemos buscar sempre a Deus em oração, né? Porque na verdade o ser humano ele é odiado por Satanás. Nós somos coroa da criação de Deus. Deus ele deu o seu único filho pela nossa vida, pela nossa alma, para que no grande dia nós venhamos nos encontrar com ele. E não sei vocês, mas nesse período de carnaval, quando a gente vê a degradação do ser humano, Deus usando a vida daquelas, Satanás usando a vida daquelas pessoas para o reino das trevas, dá uma tristeza na alma. Você imagine o Senhor vendo isso, né? Nós que somos imagem e semelhança dele. Então, o que nós devemos fazer para que nós venhamos estar protegidos? Orar sem cessar. A oração ela deve ser contínua. Porque o plano de Satanás em nos destruir, ele é diário. Ele é diário. Ele vai estar sempre tramando alguma coisa para que a gente venha a ser destruído. Porque foi para isso que ele veio, matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para trazer vida para a gente em abundância. Então, a oração é o que vai nos proteger. E não é só orar no dia. A gente, como falou o pastor aqui, a gente tem que ter uma oração preventiva, né? Então, assim, eu tenho algumas orações com Deus. Eu falo assim, Senhor, me antecipa as obras do mal, né? Me mostra o que está à minha volta, o que eu não vejo, o que eu não escuto. Me antecipa o que está acontecendo. E Deus, ele tem sido fiel e justo comigo. E dessa maneira, quando você busca em oração, o inimigo ele vai continuar se levantando. Ele vai continuar levantando calúnias, ele vai continuar te afrontando, porque o intento dele é atingir o seu emocional, é atingir o seu coração, né? Para que você venha cair, para que você venha desistir. E a afronta, né? Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, né?
Às vezes o frutinho está saindo ali pequenininho, já tem nego lá querendo pegar a fruta mesmo verde. E assim é com a gente. Quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente começa a colocar a nossa vida diante de Deus, o inimigo vai querer apedrejar, vai querer que aquele fruto que está saindo, ele venha cair. Né? Então, mesmo diante das afrontas, das perseguições, das calúnias, o que a gente deve fazer é não reagir. Né? Porque, na verdade, ele está aqui tacando pedra e você está numa posição mais alta. Ele está incomodado porque você está subindo. Porque Deus está te levando para outro nível. Então, ele vai ficar aqui te perturbando. E se você para reagir, você tem que descer ao nível dele. Né? Você desce ao nível do seu inimigo. Deus não quer que você desça ao nível do seu inimigo. Deus quer que você continue na tua posição buscando a Ele. Porque do seu inimigo, daquele que te afronta, daquele que te calunia, quem vai cuidar é o Senhor. Né? Deus, Ele é um Deus de justiça. E a verdade, Ele vai sempre prevalecer. Essa é a base do trono de Deus. Isso está lá em Salmos 89:14, né? Juízo, justiça, verdade é a base do trono dele. Então, nós, servos do Senhor, nós não devemos o que temer, né? A intenção de Satanás é frustrar o plano de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Mas toda vez que nosso adversário se levanta contra nós, ele nos empurra para o nosso propósito. Ele nos empurra para o próximo nível. A forja do inimigo não tem poder contra o escudo de Deus. Você é protegido, você é guardado, não tenha medo, continua firme. E no segundo tópico, Deus vai falar assim, ó, Deus desfaz as obras do inimigo. Tudo que se move contra nós, né, quando a gente não vê, Deus, ele trabalha ao nosso favor. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de Amã. Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Né? Ele foi lá, enquanto ele estava preparando a forca, Deus estava tirando o sono do rei. Deus estava se antecipando. Ei. Deus estava antecipando, foi lá, tirou o sono do rei, para que o rei lembrasse, né? Por que fizeram com aquele homem que merecia ser honrado, né? Então, assim, o teu inimigo, o teu adversário, quando você está na posição certa, quando você está buscando a Deus, mesmo que ele trame contra você, o Senhor, ele se antecipa. E ele fez isso com Mardoqueu. A própria forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado nessa forca. Ele perdeu a vida no que ele tinha tramado contra Mardoqueu. E Deus, ele é aquele que é onipotente, onisciente, onipresente. Nós cantamos aqui, né? Sonda-me, Senhor, né? Deus, ele é aquele que ele conhece o nosso íntimo, né? Ele conhece os nossos pensamentos. É ele que nos justifica, né? Então a gente não precisa ficar preocupado, né, em tentar provar algo para alguém, porque é Deus que nos justifica. E na verdade, a verdade aparece, né? Porque ele é justo, né? E a gente também não deve procurar entender os caminhos do Senhor, porque a gente não vai conseguir. Os planos de Deus, os propósitos de Deus, algumas coisas Deus vai revelar para a gente. Mas tem coisas que Deus vai nos poupar. Deus vai nos poupar para que a gente não venha ficar ferido, para que a gente não venha ficar magoado. Então, a gente deve sempre levantar a nossa cabeça e continuar seguindo, confiando naquele que nos chamou. Porque o único que a gente deve confiar é nele. Ele é o único que não vai nos decepcionar. Ele é o único que não vai nos decepcionar. Então, a gente tem que pensar, né, que os caminhos de Deus, a gente não vai conseguir entender todas as coisas, né? Deus, ele pode mudar o cenário de uma hora para outra.
Assim foi com José também. José foi injustiçado, né, pela mulher de Potifar e foi lançado na cadeia. E na cadeia, Deus fez ele prosperar na cadeia e de uma hora para outra Deus mudou a sorte dele. Deus mudou aquele cenário em que ele estava. Então, Deus está falando para você hoje, essa injustiça que estão fazendo contra você, eu estou vendo e eu vou mudar esse cenário. O cenário ele vai ser mudado por Deus. Então, confia nisso, permaneça firme, permaneça na tua posição que Deus te chamou. Se a gente parar para pensar, Daniel na cova dos leões, né? Daniel, ninguém tinha nada contra Daniel. Os governantes daquela época, eles estavam tentando jogar Daniel na fornalha, mas não tinha nada. Jogar Daniel na cova dos leões. Não tinha nada que condenasse Daniel. Então, eles falaram, não, a gente vai ter que colocar uma lei contra o Deus dele. Porque o Daniel orava 3 vezes ao dia. E o rei assinou a lei que aquela pessoa que fosse buscar a Deus, que ela fosse jogada na cova dos leões. E quando Daniel soube, ele foi buscar a Deus. Ele continuou buscando a Deus, né? E ele foi lançado na cova dos leões. Mas a palavra vai dizer que Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Deus é aquele que fecha a boca do leão contra a minha e contra a tua vida. Deus é aquele que ele vê todas as coisas. E, aparentemente, Daniel estava sendo injustiçado. Mas o que aconteceu ali? Daniel, o rei Dário, na época, ele ia colocar Daniel a governador. Então, toda vez que você subir de nível, toda vez que Deus te levar para um outro nível de governo, de liderança, os seus inimigos vão se levantar contra você. Porque ele não pode prever o que Deus vai fazer, mas ele já vê o movimento das coisas e ele já, peraí, eu vou tentar parar ele aqui. E foi o que aconteceu. Vamos parar para ver se ele vai parar de orar. Não, continue orando, continue na posição, continue buscando, porque é o Senhor que te justifica. Amém? E o tópico 3, ele vai falar, a justiça de Deus é uma herança dos servos do Senhor. A justiça de Deus é uma herança dos filhos dele, né? Herança é uma coisa que por direito nós temos, né? Ninguém aqui busca uma herança. A gente ganha herança, herda a herança de alguém, né? No caso aqui tem o reino das trevas e o reino da luz. Quem está no reino das trevas, infelizmente, se não for alcançado, eles vão receber uma herança lá, né? Morte, destruição. Nós que estamos aqui no reino da luz, nós temos uma herança do Senhor, que é a sua justiça. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra. Nós servimos um Deus justo. E essa é a nossa herança, é a nossa garantia. Eu e você, nós não devemos temer contra as armadilhas de Satanás, porque Deus é um Deus justo. Então, Deus é aquele que confunde os nossos adversários. Deus é aquele que, mesmo diante, né, de tempos de crise, nós devemos confiar em Deus, porque as armas forjadas, ela pode até aparecer, mas a sua vida, ela está segura na mão de Deus. Você é um servo do Senhor e a proteção é uma herança, garantido que no final a justiça de Deus prevalecerá. E uma das aplicações, né, que eu quero trazer aqui hoje é não tome decisões baseadas nas suas emoções, né? Porque entregue as suas causas a Deus e descansa. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, quando nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções, nós podemos colocar tudo a perder e não deixar Deus agir. Então, que nós venhamos hoje pedir, Senhor, controle as minhas emoções, né? Para que eu venha confiar somente no Senhor, tá bom? E na conclusão,
eu quero deixar aqui para vocês. O esconderijo do Altíssimo é um lugar de segurança, proteção e daqueles que verdadeiramente são servos e buscam espírito e verdade obedecer e agradar a Deus. Mesmo que o inimigo se levante contra você, não ficará de pé. Deus te dá livramento, Deus te leva para um próximo nível, mais confiante nele e certo de que a batalha, ela foi vencida. Só se mantenha na posição. O salmista, no Salmo 91, ele vai falar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas para 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, o salmista está numa posição no centro da vontade de Deus. E você deve ficar no centro da vontade de Deus, porque a poderosa mão de Deus irá te guardar e te blindar de todo o mal, em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, quando o diabo não consegue te atacar, porque você está lutando para não pecar, e ele não encontra um pecado na sua vida que ele possa usar para te derrubar, ele vai tentar te denegrir, vai tentar fazer alguém falar mal de você, ele vai usar as ferramentas que ele puder. Então alegra o teu coração, saia daqui sabendo que o Senhor está vendo a tua luta, o Senhor sabe quem você é, e tudo que foi, toda arma forjada, preparada, forjada é preparada. O inimigo às vezes, ele usa pessoas, situações, circunstâncias, usa principalmente pessoas, porque não tem nada mais que para te magoar. Você pode, irmãos, dar uma topada na cadeira e machucar você. Você vai dar atenção para o machucado e você esquece da cadeira. Eu nunca vi ninguém que fizesse um gabinete nesses 30 anos de ministério e falasse: pastor, eu estou muito triste, magoado demais com a mesa de centro da minha casa, que eu dei uma topada nela no ano passado. Nunca, irmãos, eu vi alguém chateado com uma cadeira. Mas 99,99% dos atendimentos, geralmente, é um outro ser humano que aborreceu, entristeceu, se levantou, magoou outro ser humano. Então o Senhor te trouxe aqui para dizer que mesmo em meio a um deserto que você possa passar ou esteja passando, o Senhor é contigo. O Senhor sabe quem você é. Uma das bases do trono dele é a justiça. O que você precisa fazer é o que Deus te orientou e me orientou hoje aqui. Fica na posição. Continue buscando. Você e eu somos falhos, pecadores e carecemos da graça de Deus. Mas, se você está na sua posição, lutando e fazendo de tudo, como a irmã Cláudia também falou pela manhã, eu estou lutando, eu estou me esforçando para fazer o que é certo, para agradar a Deus, para não ser a minha pior versão, eu quero ser a minha melhor versão. Deus sabe o quanto você está se esforçando. Deus sabe das tuas lutas, do teu choro, da tua tristeza, de não querer errar, de querer fazer o que é certo. Mas o diabo, ele quer pegar exatamente detalhes para te afetar. Mas nesta manhã, o Senhor te trouxe aqui para isso, só para dizer: eu te guardo, eu te protejo, eu te livro, eu vou à tua frente. Nenhuma arma forjada, preparada contra você e contra a tua família vai prevalecer, porque o braço forte do Senhor é quem vai te guardar. Debaixo das asas poderosas, Deus está te guardando. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu quero orar pela proteção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família, mas glorificar a Deus pelo número de pessoas que estão aqui hoje, num dia de carnaval, e você falar: eu vou para a casa do meu Deus. Olha, verdadeiramente eu desejo
eu declaro que o Senhor te abençoe sobremaneira. Que o Senhor te honre por esta atitude que você teve de estar na casa de Deus hoje. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor continue cuidando de você. Que o Senhor te cure. Que o Senhor te restaure. Que o Senhor te dê fôlego de vida. Que o Senhor vá à tua frente, abrindo todos os caminhos que estão travados e fechados diante de você. Que Deus te conceda a graça, a força e a vitória, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela tua poderosa palavra. É muito bom ouvir o Senhor nos dizer que nós não estamos sozinhos nesta guerra. Que o braço forte do Senhor nos guarda, quebra todo laço, joga por terra todo embaraço, joga por terra toda arma preparada contra nós e contra as nossas famílias. Pai, perdoa os nossos pecados, ações, atitudes, palavras, transgressões, sentimentos, pensamentos que não te agradam. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, somos pequenos diante do Senhor e que precisamos do Senhor para viver na terra. Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Purifica-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. E que em nome de Jesus todo mal que tenta nos rodear, que tenta nos tocar, que tenta tocar na nossa família, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. O único Espírito que pode atuar na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito e dentro da nossa casa é o Espírito Santo de Deus. Nós não damos legalidade, não damos autoridade a nenhum outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus. Por isso, nesta hora, que a tua graça, que a tua bênção, que a tua salvação, que a tua libertação, que a tua restauração recaia sobre cada família aqui representada. Fortalece a mente deste homem, a mente desta mulher, tira toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia desse peito, tira, Senhor, a insônia, dê um sono tranquilo, em paz deitaremos e dormiremos, porque o Senhor nos faz habitar e descansar em segurança. Querido Deus, eu coloco agora cada mulher nas tuas mãos. Cuida do coração, cuida do corpo, dá saúde a esta mulher, saúde física, saúde emocional, saúde psicológica. Fortalece este homem. Pai, dê condições do sustento da família. Pai, eu entrego também o coração deste jovem, desta jovem, em nome de Jesus, Pai. Mostra para esse jovem, para esta jovem, que se ele e ela se firmarem na tua presença e ficarem na posição, o Senhor vai cuidar do futuro deles. Entregamos o futuro dos jovens desta igreja nas tuas mãos, Senhor. Vai à frente, vai guiando, vai protegendo, vai guardando, vai livrando-nos de todo o mal. E agora eu peço e rogo por todos aqueles queridos familiares, amigos ou até desconhecidos que estão lá fora, perdidos, Senhor, ainda pulando o carnaval, participando desta festa da carne. Pai, tem misericórdia deles. Alcança-os, Senhor. O Senhor pode, Deus, tocar no coração deles. Nós declaramos uma palavra de libertação e salvação sobre todas essas pessoas que ainda não te reconhecem como Senhor e Salvador. Protege-os de todo mal, guarda, livra, Pai,
Em nome de Jesus, a tua igreja te ora e te agradece pela fé de que o Senhor nos ouve e o Senhor atende o clamor que se faz neste lugar. Te oramos assim, no nome poderoso de Jesus. E quem crê e concorda, diga: amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua mente, sobre o teu coração, corpo, alma e espírito. Seja sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga: amém. Vá em paz, que Deus te abençoe.